Não, Maria, escutar a palavra para ele se converter. Gente, preste bem atenção. A palavra de Deus, ela é muito boa, porque ela ensina a gente coisas que é para a gente vencer, a gente não ser enganado, a gente vencer. Eu estava em casa, eu estava meditando sobre Jesus. Bom, né? Meditação de Jesus. Você já reparou que lá no Novo Testamento o pessoal fazia de tudo para as pessoas não ouvirem Jesus? Repara isso só. Eles inventavam, os fariseus, né, aquele pessoal lá, inventavam que Jesus era filho de prostituta, que era príncipe Beuzebu. Não escuta ele não, ele está louco, ele está fora de si. As pessoas faziam de tudo para as pessoas não ouvir Jesus. Mas por quê? Porque eram os demônios que usavam aquelas pessoas, porque sabia que Jesus, ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí mais um pouquinho lá para frente, o que o demônio fez? Jesus subiu para a glória, né? Aí eles começaram a lutar de tudo para ninguém ouvir os discípulos. Você está entendendo? Aí já começaram: esses homens são blasfemadores, não ouvem ele não, prende eles. Começaram a fazer de tudo para eles não ouvir os discípulos. Mas por quê? Porque os discípulos estavam continuando a obra de Jesus. E eu estava meditando nisso hoje. O inimigo, ele luta para as pessoas não ouvir aquela pessoa que tem a verdade, sabia? Realmente está pregando o evangelho. Porque ele sabe que se a pessoa ouvir, os olhos da pessoa vai se abrir, a pessoa vai ser liberta, a pessoa vai ser salva. Então ele faz de tudo para afastar a pessoa da luz, que é Jesus, né? E Jesus é a palavra. Ele é a porta de saída para todos os seus problemas. Toda a solução da nossa vida está tudo com ele. Tudo que a gente precisa está tudo na mão de Jesus. Ele tem a saída para tudo, como a palavra de Deus diz até: o impossível para o homem é possível para Deus, não é isso? Jesus tem a saída. Por isso que ele disse assim: eu sou a porta. Então, o que acontece? E Jesus também, ele é uma luz. Ele é uma luz. E essa luz, ela ilumina o espírito da pessoa, a mente da pessoa, para a pessoa enxergar. Cada vez que você ouve, é mais ou menos assim, cada vez que você fica mais próximo da luz, melhor você vai enxergar. Quanto mais forte for a luz, melhor você vai enxergar. Então ele luta para afastar as pessoas da verdade. E hoje em dia é um pouquinho até triste, porque tem muita gente fugindo da palavra. Se você sentar ali, você ficar revelando 2 horas, a pessoa aceita. Oh meu Deus, eu recebo. Mas tu viu a pessoa que eu estava falando da palavra ali? Tu viu? Não, estou com pressa. A palavra é assim, entendeu? Às vezes a pessoa foge de Jesus. Não a pessoa, né? Se tiver um espírito na pessoa, a pessoa vai fazer de tudo para ela não ouvir. Porque se ela ouvir, a luz vai iluminar, vai clarear, vai libertar, né? Ontem à noite, eu estava fazendo uma oração lá em casa. Eu estava lendo um livro. Estava lá no quarto da Natasha lá, e eu fui lá ler um livro lá. Aí o que aconteceu? Sem querer eu estava passando um videozinho assim, e aí veio um vídeo da Joyce Meyer. E a Joyce Meyer, ela estava falando justamente isso, a mesma coisa que o William Branham falou, a mesma coisa que aqueles profetas lá de trás falaram. Que ela disse que teve uma época da vida dela que ela andava meio apagadinha na fé, e aí ela resolveu buscar mais a Deus, mas ela disse que naquela época o culto nas igrejas era de 3 horas, palavra, era aquele dia que ia para acampamento, fazia vigília ali, era aquela coisa que ela disse que era o fogo descia mesmo. E
E disse aí, naquela época, o pessoal ouvia, o pessoal queria palavra. Falou igual ela, disse que andava meio apagadinha, ela foi. E ela começou a ficar sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ela começou a cair dentro da palavra, escutar a palavra, ouvir a palavra, aquela coisa toda. Aí ela estava falando nesse vídeo, ela está falando hoje, o problema de muitas pessoas justamente por não ter a paciência de ouvir. Às vezes mal começou a reunião, a pessoa já está com pressa, mas eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. Isso que Jesus falou para Marta e Maria, né? Para Maria, que ela falou, não, para Marta, né? Falou, Marta, você está cansada, fadigada com muitas coisas. Mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela parou para ouvir, né? E a fé, ela vem quando nós ouvimos. Tem coisas na nossa vida que a gente fica, meu Deus, mas por que ainda não aconteceu? Eu sou temente a Deus. Eu não ando por aí fazendo um monte de coisa errada. Poxa, eu não entendo o que está acontecendo, meu Deus. Se eu sou fiel a Deus, por que ainda não aconteceu? Às vezes a tua fé, ela precisa aumentar um pouquinho mais. E a fé, ela funciona assim, ela não vem quando você lê. Eu leio um pouquinho a Bíblia, não estava estudando lá um pouquinho, mas eu não deixo de ouvir. Eu não desprezo aquilo que está sendo ensinado no altar. Aquilo ali é que é a minha saída. Entendeu? Provida por Deus. É o caminho provido por Deus também. É aquilo que Deus está falando comigo, que Ele quer que eu faça, a direção certa que Ele está me dando, é a maneira de nascer a fé em mim. Entendeu? Então a fé, ela não vem quando eu leio, a fé vem quando eu ouço. Então a gente precisa entender isso, são duas coisas diferentes. Entendeu? Quando você lê, você melhora um pouquinho o seu conhecimento. Quando você ouve, você adquire fé. Está lá no livro de vamos lá, Romanos 10. Dá um pouquinho lá para a gente ver. Esse celular seu estava descarregado? Mas ele vai não funcionar. Não, vai sim. Romanos 10. É 10 que tu falou? Foi 10, não. Romanos 10. É isso mesmo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Mas digo, né? Não, é 17. De sorte que a fé pelo quê, pessoal? Pelo ouvir. E o ouvir pelo quê? Pela palavra de Deus. A fé, ela só vem quando a gente ouve. E não é qualquer coisa que a gente vai ouvir, não. Ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? O inimigo, ele faz o seguinte, ele tenta impedir as pessoas de ouvir a palavra de Deus. Quando não é a palavra de Deus, ele não impede, não. Às vezes a pessoa está pregando lá, não tem nada a ver com Deus aí. Ele não tenta impedir, mas quando é a palavra, ele tenta impedir a pessoa de ir para a igreja, tenta impedir a pessoa de ouvir, entendeu? Tenta impedir a pessoa de entender. Mas
quem está estruturado na palavra de Deus, ensinado na palavra, quem anda com Jesus, não é enganado, porque você anda na luz. Quer ver? Vamos lá. Se você tem a palavra de Deus, você não vai cair nessas coisas, vai estar sempre buscando a Deus, sempre procurando ouvir direitinho. Nada vai conseguir. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Entendeu? Olha o que está escrito aí. Lá no Evangelho de João, Evangelho de João, pessoal. Lá no Evangelho, não é Epístola não, Evangelho de João. João, capítulo 11, João 11. João 11, 9. Acharam aí? Acharam? Oi, mãe, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe. João 11, versículo 9, está escrito assim, ó, presta atenção. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. A pergunta, né? Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, o que acontece? Ela não tropeça. Por que não tropeça? Está enxergando tudo. Se você andar no escuro, você vai tropeçar, mas se você andar de dia, quem andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E quem é a luz deste mundo? Lembra que está escrito lá no João 8, 12? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Quando você tem a palavra de Deus, que é Jesus, você não é enganado. Ninguém consegue enganar você. Às vezes a pessoa até tenta te enganar, mas você, ou o demônio tenta te enganar, mas não consegue por muito tempo. Porque você tendo a palavra, você ouvindo a palavra, nisso que ele está tentando te enganar, a palavra vem e já te mostra tudo, que ele é a luz, não é? Ontem mesmo eu estava conversando, foi até com o João Vitor sobre isso, que ele estava perguntando sobre o provérbio que ele me mandou lá, e eu estava explicando isso a ele. Eu falei: João, é porque quando a pessoa vem para a igreja, o Espírito Santo, ele conhece o oculto e o escondido, que está no coração da pessoa. Se você está sendo enganado, ou se você ou se você estiver até num pecado, você não viu, entendeu? Uma coisa no seu coração que está impedindo, ou se você não está crendo, precisa de mais fé, seja lá o que for, o Espírito Santo de Deus, ele vai usar aquele pastor, aquela pastora para ir certinho consertar aquilo que está precisando ser consertado. Se é mais fé para nascer a fé, se é alguma coisa que você está precisando pedir perdão, Deus vai falar com você, se você está precisando perdoar alguém, você está entendendo? Ou se você precisa do perdão de alguém, tudo isso Deus vai te mostrar. Ele é uma luz. Quando você ouve a palavra, ela ilumina você. Você não anda no escuro, você enxerga. Você está entendendo? Você enxerga. Mas quando a pessoa não tem a palavra, ela não enxerga. Por isso que ela faz, não tem? A pessoa que você faz, eu não estou entendendo, aquela pessoa está fazendo um montão de coisa errada. Não sei, parece que ela não enxerga, que realmente, espiritualmente falando, ela não está enxergando. Ou ela não está ouvindo a palavra, ou às vezes tem pessoas até dentro da igreja que andam no escuro.
Pastor, como é que pode a pessoa dentro da igreja andar no escuro com a luz? É quando ela não, a palavra de Deus não entra nela. Se a luz não entrar, não vai iluminar. Sim ou não? Vamos supor que aqui tivesse tudo escuro. Aí eu viesse ali fora com uma lanterna, viro para lá, viro para cá, viro para cima, viro para baixo, mas não joga a lanterna aqui para dentro. Se a luz não entrar aqui dentro, não vai clarear, você vai ficar só de lá de fora na porta. Entendeu? Então a luz, ela para clarear, tem que entrar na pessoa, né? E quando você tem a luz, que é Jesus, você enxerga. Nada vai enganar você, o maligno não vai poder te enganar de jeito nenhum. Você está enxergando, você vê. Ele tentar aprontar para você, você vai ver. Se ele tentar usar alguém para enganar você vai ver. Estão entendendo direitinho, sim ou não? Porque a Bíblia diz assim, ninguém, de maneira nenhuma nos engana. Entendeu? Se você não tiver a palavra de Deus, o inimigo pode usar alguém para enganar você. Ah, meu Deus, mas por que eu não vi isso antes? Porque você estava sem a luz. Se você tiver com a luz, ninguém vai conseguir fazer isso. Nem o maligno, porque o maligno ele é um enganador, ele tenta te enganar, levar você para o lado dele, entendeu? Mas se você tiver a luz, você não vai. Você vai, não, isso aí não, isso está errado, está amarrado, está no Jesus, não vou. Então, ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Não é isso? Porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Você entendeu? Se andar sem a palavra, aí a pessoa não enxerga, a pessoa tropeça, é onde a pessoa vai fazendo um monte de coisa errada, porque nele ou nela não há luz. Que luz é essa? Porque não há nele ou nela a palavra. Vocês estão entendendo por que o inimigo, lá no livro, aqui no livro de João, ele fazia de tudo para o pessoal não ouvir Jesus? Jesus estava pregando, os pessoal ficavam, não escuta não, está blasfemador, é príncipe de Beelzebul. Eles faziam de tudo para as pessoas não ouvirem Jesus, achar que Jesus era um doido, entendeu? Jesus não sabia o que estava falando, que é para a pessoa não andar na luz. Mas nada, Deus, o reino de Deus, ele é invencível. E tudo que Deus determinar vai ser conforme Ele determina. Então, aqueles que são dele, esses vão andar na luz. Esses o diabo não vai conseguir enganar. Ele pode até tentar, mas não consegue. Porque esse Jesus ilumina. Quer ver? Vamos lá no livro de Mateus. Mateus. Por isso, quando a gente vem na igreja, é bom a gente prestar atenção. Às vezes a pessoa vem na igreja, o pastor está pregando, ela está pensando em outra coisa. Porque eu tenho que resolver isso, porque eu estou indo não sei o que, aí você está perdendo a palavra de Deus. E o problema que você está passando, você precisa dessa palavra para resolver. Se você ficar dentro da igreja pensando no problema lá fora, você não consegue nem prestar atenção, nem resolver o problema. Você precisa de Jesus. Então, quando a gente vem na igreja, a gente tem que desligar de tudo lá fora, gente. Deixa o que você tem para resolver, depois você resolve isso. Deus vai te dar sabedoria. Primeiro, você presta atenção no que Deus está falando. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu venho para a igreja, mas estou prestando atenção no troço lá fora. Jesus está falando, eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando. Aí você vai perder sua bênção. Você está distraído, você está deixando o inimigo, mais uma vez, tá vendo? O inimigo está enganando você, está distraindo você, para você não ouvir. Você não pode deixar ninguém de maneira nenhuma vos engane. Você tem que prestar atenção no que Deus está falando. Amém? Aí, lá no livro de Mateus,
Já bateu? Mateus 18. Acharei. Achar? Mateus. Não, pessoal. Mateus 15 não. Mateus 12 não, 13. Mateus 13, né? Aquilo ali não. Eu vou dar uma dica a vocês. Se acontecesse com o celular de vocês, tirando, em primeiro lugar, você tem que fazer o que eu fiz: orar e repreender o mal. É isso? Mas já aconteceu com o celular de vocês ficar assim? Você ligar, ficar reiniciando ou ligando já? Então, em primeiro lugar, você vai repreender o mal. E segundo, que você não vai botar no carregador, você deixa ele, porque ele vai descarregar. Quando ele descarregar, ele vai desligar normal. Aí sim, aí você põe ele no carregador e liga ele novamente. Entendeu? Agora, se você botar ele ali, você está mantendo a carga dele. Uma vez aconteceu isso comigo lá, eu repreendi o mal, fiquei esperando. Daqui a pouco, descarregou. Desligar de um jeito. Aí eu fui, botei no carregador, liguei, um bugzinho que fez quando acontece. Entendeu? Oi? Se ela puder tirar a bateria, né? Se pudesse tirar a bateria, seria melhor. Porque aí aqueles antigos tiravam a bateria e botava rapidinho e pronto, resolvia o problema. Entendeu? Mas esse aqui eu estou profetizando que ele vai ligar antes de descarregar, né? Por isso que eu estou perguntando se ele está muito carregado, entendeu? Porque ele a carga dele vai durar ali toda vez. Quando descarregar, ele desliga. Liga novamente, entendeu? Acharam aí, pessoal? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, para a parábola do semeador, não é isso? Ele está dizendo aqui, ó, Jesus estava explicando uma parábola do semeador, mas explicou que já tem o nome, né? Parábola. O que é isso? É por comparação. É tipo assim, um exemplo. Entendeu? Um exemplo. Então, os discípulos chegou perto dele e falou isso aqui, ó. Mateus 13, versículo 10. Acharam aí? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que fala por parábola? Os discípulos perguntaram a ele: por que o senhor fala com o pessoal por parábola? Não fala assim diretamente, claramente. Aí Jesus respondeu, ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, não é isso? Sim ou não? Mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre
cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido. Ouça com o que, pessoal? Com o ouvido. E compreenda com o coração. Tem que ouvir com o ouvido e compreender com o coração. E se converta e eu cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos dar uma paradinha aqui? Os que são escolhidos de Deus vão ouvir, vão compreender com o coração e vão se converter. Você está entendendo? Você tem a luz do mundo, mas não é todo mundo que tem essa luz. Tem uns que não tem. Mas por que não tem? Porque escuta de mau grado, não aceita o que Deus fala, e andando no estudo. Ele está falando aqui, porque a voz é dada a conhecer o Rei de Deus. Eles não é porque eles não aceitam. Vocês estão entendendo direitinho? Então, aqueles que são de Jesus têm essa luz. Você tem essa luz e você é uma luz. Você é uma luz. A Bíblia diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele disse assim, outro versículo, ele disse assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos a luz e nós refletimos a luz. Então quando nós temos Jesus, nós não andamos no escuro, pessoal. A Bíblia diz, eu preguei outro dia, né? Vede como andais, não como necio, mas como sábio. Então você tendo a palavra de Deus, você vai andar como sábio. Outra coisa, lá no livro de Mateus ainda, vamos lá, Mateus 21. Pastor, eu já orei, eu estou precisando de um milagre. Eu já orei pra caramba e não aconteceu. O que eu faço? Lá no livro de Mateus 21, o que eu faço para a minha bênção chegar, pastor? Quer que ela chegue logo? Quem quer que a bênção chegue logo? Quer? Olha o que Deus está falando aqui, Mateus 21, lá no versículo 22. Acharam? Olha o que Jesus falou aqui, presta atenção. E tudo que pedirdes na oração, tudo que você pediu na oração, vai ver que essa bênção que você está esperando, você já pediu na oração? Já pediu? Tem que pedir. Jesus falou: todo aquele que pede, recebe. Agora, qual é o próximo passo? Crendo, o recebereis. Você já pediu, não pediu? Agora você tem que crer, você não pode duvidar. Porque às vezes você só ora, você acabou de orar, mas está difícil, porque você já cancelou sua bênção. Você orou a Deus, você tem que ficar crendo. Mas eu não estou vendo nada, mas a fé é assim. É você crer sem ver. Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Quando você menos esperar, vem a notícia: olha, o Bernardinho se converteu, aquela bênção que estava esperando aconteceu. Você está entendendo? Mas você tem que orar e ficar crendo. Você não pode duvidar. Sei lá, eu orei, mas está muito difícil. Não, você está cancelando sua oração. Você orou, mas você não está crendo. Estão entendendo, pessoal, direitinho? Você orou, você tem que ficar crendo. Em nome de Jesus vai acontecer. Outra coisa, que ontem eu estava conversando com a Natasha lá, é o que você fala. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Deus, Ele criou o mundo falando. Ontem esse vídeo aqui que eu vou até postar depois desse vídeo aqui, esse videozinho que eu estava ouvindo aqui da Joyce Bela, ela estava falando justamente, ela falou exatamente o que eu tinha falado com a Natasha cedo. Que Deus é tão poderoso que Ele te deu o poder de você escolher o que você quer fazer da sua vida.
Porque ele criou o mundo e falou: haja luz, houve luz, haja um firmamento, houve um firmamento. E ele pegou esse poder e deu para mim e para você, porque ele fez a gente imagem e semelhança de Deus. Então a gente que escolhe o que a gente vai plantar na nossa vida. Como? Falando. Para de orar e falar errado. Cuidado com isso. Aí você ora a Deus no nome de Jesus, Senhor, converte lá meu filho. Aí você sai, mas isso aí é cabeça dura. Quer dizer, você está cancelando o que Deus falou, que você orou. Você está amaldiçoando a pessoa. Isso aí, Deus, toca no coração da minha filha, do meu filho, para me ajudar, ou sei lá, para trabalhar fora. Eu falo, mas isso aí é preguiçoso, não gosto de fazer nada. Você cancelou o coração. Você tem que vigiar o que você fala. Você está entendendo? Esse mês vai ser apertado. Todo mês para você, se você ficar falando assim, vai ser apertado. E quando que não vai ser? Quando você parar de falar isso. Quando você vai, esse mês vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, Deus vai me prosperar muito. Vou conseguir fazer tudo que eu estou orando, vou conseguir. Estou profetizando que vou botar pizza aqui nessa cozinha, nessa sala. Você tem que falar certo. Entendeu? Senão dá errado. Nós, muitas das vezes, nós atrapalhamos o que Deus está fazendo. Porque às vezes nós oramos o negócio, quando Deus está trabalhando, o anjo está trabalhando em cima daquilo ali, você fala errado, tem que embargar a obra, tem que parar tudo. Você amaldiçoa o negócio. O anjo tem que parar, para. Cancelaram lá. O patrão cancelou lá, falou um negócio, mas cancelou tudo. Aí tem que parar a obra de Deus nessa vida. Você está entendendo? Então vigia, pensa antes de falar. Estão entendendo direitinho? Pensa. Até aqui dentro desse ministério, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que não vem para somar, aquele que não ajuda a juntar, está fazendo o quê? Cuidado com o que você faz na obra de Deus. Porque nós estamos aqui para somar. Porque até aqui dentro desse ministério, você tem que ter cuidado com o que você fala. Entendeu? Poxa, aqui, né? Tem gente que costuma falar isso. Mas os cultos aqui estão vazios, aqui não vem ninguém. Você está amaldiçoando a igreja. Você está entendendo? Você com a sua boca, você está amaldiçoando, está profetizando coisa errada. Aí você está atrapalhando a obra de Deus. Não é assim que se fala, não. Em nome de Jesus, essa obra de Deus. Deus vai trazer aqui todos aqueles que forem para ser libertos, ainda vai ser salvo muita gente nesse lugar. Não é chega, é a obra de Deus ser feita. Você tem que profetizar. Um tempo atrás aí, eu estava lembrando isso a Natasha. A gente foi fazer um evento aqui na igreja e, irmão, a gente falava, não, estava difícil de uma pessoa ajudar a inteirar para comprar. E ajudar daqui e ali, né? O pessoal sempre foi esforçado para ajudar. Mas naquela época estava meio uma escassezinha para o pessoal ajudar. Aí eu percebi que tinha gente, né? Que a gente escuta, falando errado da igreja, mas ninguém ajuda, quase ninguém ajuda, que não sei o que. Eu falei, cheio isso. Aí eu vim aqui no culto, falei pro pessoal, quando a gente for fazer um evento, alguma coisa assim, vamos mudar o jeito de falar, em nome de Jesus o pessoal ajuda, Deus proverá, vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? Funcionou. Todo mundo parou de falar errado, começou a falar certo. Não, Deus proverá, irmão. Aí a gente foi fazer um evento aqui, naquela época, que tinha tanta comida aí que o pessoal teve até que levar para casa. Cuidado com o que você fala. Vigia, sobre a tua igreja, sobre os seus vizinhos, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Eu não tenho saúde. O que você está falando? Ainda está mentindo. Mas por que eu estou mentindo? Porque Jesus disse que você tem. Pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Ele te deu saúde. Você está dizendo que não tem, então é bem complicado.
Você entendeu? Sobre seu marido. Às vezes você vai pedir oração, pessoal, oração. Você não pensa antes de pedir oração. Ah, fulano, ou conversa com alguém, né? Você vai desabafar. Fulano, meu marido não muda. Deus me deu um homem. Ele é cabeça dura. Pastor, o que acontece? O anjo fica assim. Ele está querendo converter, mas não dava para converter o marido dela. Ela amaldiçoou o marido. Você está entendendo? O filho é a mesma coisa. Tem que parar com vigia o que você fala. É você olha lá no espelho, ai meu Deus, eu estou tão gordo. Teve pessoas que estavam pensando que eu fiz alguma dieta para emagrecer, porque eu emagreci bastante. A minha roupa que não cabia em mim, essa calça que eu tô, não cabia em mim não. Ela está aqui, eu nem estava usando essa calça, eu emagreci bastante. Pastor, mas a senhora fez dieta, a senhora ficou doente? Não. Eu acredito que era a minha profecia. Eu chegava lá na frente do espelho, eu não falava, mas eu pensava na minha cabeça, poxa, eu estou engordando. Depois eu ia lá, estou engordando. Eu ia da balança pesada, engordei. E ó, eu falei, mas não estou comendo tanto assim para estar engordando assim. E aí depois eu percebi, eu falei, gente, é o que eu estou falando. É o que eu estou falando, está amarrado em nome de Jesus. Aí eu passei, eu olhava no espelho, assim, já reparou, Natasha? Natasha, que foi? Como é que eu estou ficando magra? Estava magra, não emagreci nem no sentido. Mas todo dia eu comecei a falar isso. Aí eu fui emagrecendo. A roupa que não estava dando em mim agora está dando. Porque você fica falando. Aí tem pessoas que se matam de fazer dieta, param de comer tudo, como só 2 folhas de alface, uma rodela de cenoura e continua gordo, porque ele continua profetizando errado. Não é possível, gente. Eu estou comendo uma rodela de cenoura, por que eu estou gorda? Aí o cara não está da língua. Entendeu? Tá certo que algumas coisinhas eu não falo, não como mais como eu comia antes, muito excesso de doce. Uma coisa que eu cortei mesmo da minha vida, é muito raro eu beber refrigerante. Eu bebia muito refrigerante, não bebo, então estou bebendo mais refrigerante. Mas eu não estou fazendo dieta nenhuma. Eu comia muito doce, eu não estou comendo muito doce, mas eu como um docinho ainda, um mamãozinho, então eu estou aqui, entendeu? Agora eu fico, a minha língua vai acabando comigo, gente. Tem outros que é o contrário, meu Deus, como é que eu estou seca? Olha como é que eu estou emagrecendo. Cada dia, se ela não subir na frente do espelho, uma hora ela vai olhar, ué, cadê eu? De tanto ela profetizar. De tanto, não tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou emagrecendo, eu estou sumindo. Uma hora ela acaba sumindo, aí pronto. Entendeu? Gente, a morte e a vida está no poder da língua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Deus proverá. Mas se abre seu armário lá, não tem nada, está tudo seco. Deus proverá. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que vai ter tanta coisa nesse armário que eu não sei nem o que eu vou comer primeiro. A geladeira. Já fez isso? Já botou a mão lá e profetizou sobre a sua geladeira? Sobre as coisas que você precisa? Já profetizou? Tem gente que não profetiza. Tem gente que vai lá e profetiza assim, Deus que me perdoe, não tem nada. Tudo ao contrário. Você está profetizando ao contrário. Olha só, que miséria, armário vazio. Aí você está profetizando. Se você profetizar sobre o seu armário, pode ser. É isso. É cabelo. Tem gente que profetiza para baixo. Melhor como é que eu vou? O cabelo está caindo cada dia, o cabelo cai mais. Você tem que parar de profetizar essas coisas. É o que você fala. Como é que esse cabelo está seco? Horrível. Vai lá e molha ele, que ele não vai estar mais seco. Não é não? Ele vai estar molhado, não vai estar mais seco. Então tem que vigiar, gente. Tem gente que amaldiçoa o cabelo, sério, que cabelo horrível, porcaria, quase arranca os cabelos da cabeça.
Entendeu? Esse cabelo me dá trabalho todo dia, cabelo ruim, faz isso não, gente. Porque você não profetiza coisa boa sobre o seu cabelo. Vigia nessa terra. Meu cabelo é bonito, meu cabelo é macio, daqui a pouco você vai ver só, você vai estar muito macio, é a sua profecia. Então, pessoal, ele está falando aqui, ó, e tudo que pedis na oração, crendo recebereis. É isso? Vamos agora lá para o livro de Marcos, eu acho que é Marcos. Marcos 5. Marcos 5, acharam aí? Sim ou não? Olha, preste bem atenção. Eu perguntei a você, você não quer que a sua bênção aconteça? Você quer, não quer? Você já orou? Então você vai sair daqui com 2 pensamentos hoje. Você vai sair daqui crendo. Para de ficar duvidando, não, mas é muito difícil. Você está olhando para a dificuldade aqui da terra, você não está olhando para Deus, você tem que olhar para Deus. Para Deus nada é impossível, é Ele que está fazendo. Você não orou para Ele, é Ele que está fazendo, então vai acontecer. E Deus não é homem para que imita, nem filho do homem que se arrependa. Você vai sair daqui com 2 pensamentos, crendo, não vou duvidar da minha bênção, vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração no Caminho Santo. E você vai fazer uma oração desfazendo tudo de errado que você falou. Porque de repente você falou coisas que estão atrapalhando. Você vai ter que retirar isso. E aí você vai pedir força a Deus e você vai sair daqui, você vai vigiar para não falar nada errado. Por isso que Deus, Ele deixou Zacarias mudo até o dia da bênção. Se ele ficar falando, ele vai falar demais, vai estragar a bênção. Vou ter que deixar ele mudo. Aí ele vai ficar quieto e não vai impedir do milagre acontecer. 2 coisas você vai fazer para você sair daqui. Vai ficar crendo e vigia para você não falar mais nada de errado. O diabo vai te provocar você falar errado. Capaz de ele usar alguém. Ih, fulano está demorando, não é? Você não faz isso. Não faz isso, está concordando com aquilo ali. Pô, mas você está demorando, não está? Não está nada. Deus está no controle. Logo, tudo vai ser resolvido. Em nome de Jesus, tem que ser assim. Vigia, porque o diabo vai provocar você a falar errado. Não fala nada. Deixa a pessoa falando. Entendeu? Foi nada, daqui a pouquinho já aconteceu minha bênção. Treine na sua boca, você não fala errado. Mas está faltando, e agora? A gente vai comer o que? Deus proverá. E se continuar assim, a gente vai morrer de fome, está amarrado em nome de Jesus. Ninguém vai morrer, então Deus proverá. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Será que Deus não vai cuidar de você, não, gente? Você é de Deus? Ele cuida até dos passarinhos, vai cuidar de você? Não cai nessa, cuidado, você não falou errado. Entendeu? Vigia sua boca, quietinha até o negócio sair. O filho se converter, a filha se converter, até o marido se converter, a esposa se converter, até o Bernardino ser curado, até a porta de emprego abrir, fica quietinho do jeito que você está. Entendeu? Senão você estraga a sua bênção. E lá no livro de Marcos, lá no versículo 25, 5:25, acharam aí, pessoal? Sim ou não? Tudo é possível que crê. Às vezes a gente fica meio chateado, entende porque que eu estou orando, e as coisas não acontecem, eu não estou entendendo, mas você não pode ficar incrédula. Mas eu já orei, mas está difícil. Para de falar essas coisas que está difícil. Está muito difícil, não dá, eu não consigo. Não vai acontecer. Para de falar essas coisas. E às vezes você não fala com os
outro, mas você fala dentro do seu coração, é a mesma coisa. Você está sentado lá na tua casa, você olha como é que você vai orar a Deus. Ah, Deus, eu já orei, mas não dá, é muito difícil. Não dá não, eu já tentei, Bernardino não se converte. Ah, Jesus, eu estou cansado. Isso não vai acontecer não, para de falar essas coisas, gente. Ora diferente. Deus, o Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. O Senhor disse que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Se tem alguma coisinha, uma dúvida no meu coração, tira essa dúvida do meu coração, me ajude a crer. Deus, o Senhor prometeu, os que me honram, honrarei. O Senhor disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, tira todo impedimento aí da minha prosperidade, abre as portas para mim, tira tudo que não é seu e Deus vai te ajudar. Você tem que falar desse jeito, você não pode sair e falar, não tem jeito mais não, o que está muito difícil. Não, aí você que está atrapalhando Deus. Glória a Deus, eu acho que isso nunca vai acontecer na minha vida. Nunca é uma coisa como? Para sempre, né? Aí você fica, por que o meu milagre nunca acontece? Porque você falou que nunca ia acontecer. Você está entendendo? Mas por que nunca acontece? Porque você falou que nunca ia acontecer. Você que falou isso, entendeu? Gente, se Jesus estivesse pessoalmente aqui na Terra, eu acho que ia ser muito sério e muito engraçado. Porque se a gente ficasse assim 10 minutos conversando com ele ia ficar o tempo todo falando, você que disse que nunca, você que disse que não, você que disse que não. A gente nem conseguir conversar com Jesus direito. A gente ia ver que 90% das nossas palavras a gente fala errado. Entendeu? Só um pouquinho à toa que a gente fala assim. Ia ser engraçado, a gente não ia nem conseguir falar com Jesus direito. Então lá eu vi um vídeo que o meu pastor postou. Eu achei muito legal aquele vídeo. Muito legal. Porque ele falou assim, tu imagina se tudo que você falasse acontecesse. Aí o vídeo estava fazendo a ilustração, né? Aí tudo que a mulher falava acontecia. Ela falou não sei o que do marido dela lá e aconteceu. Você imagina tudo que a gente falasse errado acontecesse. Mas acontece, você não pode falar. Você não está vendo, mas vai acontecer no mundo espiritual. Entendeu? E um vídeo que ele postou também que eu gostei muito, foi um vídeo que estava escrito assim, imagina que se você perdesse tudo que você reclama. E a mulher reclamou do cachorro, o cachorro sumiu. Ela reclamou do marido, o marido sumiu. Ela reclamou da casa, não sei o que ela falou lá da casa, lá, dos móveis. Esses móveis, essas porcarias desse móvel. Não, ela reclamou não sei o que da casa. Foi um negócio da casa lá. Quando ela chegou do trabalho, os caras carregando tudo os móveis dela. Aí ela, o que vocês estão fazendo com o meu móvel? Ela, senhora, a gente está com ordem de despejo, perdeu a casa. Ela foi reclamar do cabelo, porcaria de cabelo. Aí teve uma doença, caiu o cabelo, ela ficou careca. O vídeo foi assim, dizendo que tudo que você reclama, você perdesse. Ela foi reclamar do emprego, perdeu o emprego. Foi reclamar do marido, o marido foi embora. Aí estava dizendo lá que a gente não deve reclamar de nada, né? Foi muito engraçado, muito engraçado o vídeo, né? Mas é uma reflexão, né? Aí ele está dizendo aqui, Marcos 5, 25. Acharam ali? Marcos 5, 25. Ele está falando assim, E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, é isso? E que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe
uma mulher que ela já tinha 12 anos que ela estava sofrendo com fluxo de sangue e nada que ela fazia, cada vez piorava mais. Aí o que essa mulher fez? Ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu, não adianta você fazer as coisas sem ouvir falar de Jesus, porque se você não tiver, eu falei que a fé vem por onde? Pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo primeiro você tem que ouvir falar de Jesus. Então ele está dizendo aqui, ó, ouvindo falar de Jesus, não adianta a gente fazer nada sem fé, primeiro tem que ouvir. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma fé tão grande nela, que ela veio por detrás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Tocou nas vestes dele. E porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tocou, mas tocou com fé. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo já está curada daquele mal, não é isso? Agora preste atenção. E logo Jesus, preste atenção nisso aqui, que vocês vão ter que fazer uma coisa, que vocês vão ter que prestar atenção no que está sendo ensinado aqui. Depois você vai fazer o negócio de qualquer maneira, não vai funcionar, porque você não ouviu falar de Jesus, você não prestou atenção. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíram. O que saiu daquela veste de Jesus, pessoal? E o que é virtude? Oi? Poder. Aquela veste de Jesus tinha poder nela. O mesmo poder que tinha lá no lenço e avental de Paulo. E conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Não tocou em Jesus, não, tocou nas vestes dele. E aquelas vestes dele tinham virtude. Pastoria aí, presta atenção. Eu estou com umas vestes lá que a Natasha vai pegar. Rapidinho, está lá no guarda-roupa, no cabelo. Que eu fui no Monte das Oliveiras e eu orei a Deus com muita fé, pedindo a Deus para colocar ali a mesma virtude que estava nessas vestes dele. Senhor, eu quero que o Senhor ponha o mesmo poder, a mesma virtude que estava lá na sua veste, que aquela mulher tocou na hora ela foi curada. Mas não vai depender só disso, não. Eu sei que Deus me ouviu, o poder de Deus já está ali, mas vai depender da sua fé, porque a veste de Jesus tinha poder, mas não foi todo mundo que encostou em Jesus que foi curado, não. Foi aquela mulher, porque ela tocou ela ouviu falar de Jesus e ela tocou com fé. Não adianta você fazer nada sem fé. Então, eu orei a Deus lá no Monte das Oliveiras, falei, Senhor, eu quero que o Senhor ponha aqui nessas vestes o mesmo poder que o Senhor colocou naquela vestimenta que aquela mulher tocou. E quando a pessoa tocar ali, o milagre que ela precisa vai acontecer. Não aconteceu na vida dessa mulher? Pastor, mas graças a Deus eu não estou com fluxo de sangue. Mas, irmão, você vai tocar nessa veste, chegar na sua casa, que essa mesma mão que você tocou nessa veste, põe as pecinhas de roupa lá do seu parente, põe a sua mão em cima, ora em cima a mão que você tocou nessa veste. Preste atenção no que Deus está falando com você. Você chegar lá, você não faz do jeito que Deus está falando, você pensa. Aquela carteira de trabalho que a pessoa não consegue um emprego, aquela causa na justiça, que o próximo não estava saindo de jeito nenhum, tu vai tocar nessa veste, aí tu vai chegar lá, tu vai pegar o papel da justiça, a carteira de trabalho, sei lá, sua causa lá,
Tu vai botar sua mão em cima. Deus, isso aqui é o poder do Senhor, a virtude que saiu lá da tua veste lá. Eu, em nome de Jesus, eu estou abençoando isso aqui. Se operar um milagre que eu estou estudando. Você está entendendo? Sim ou não? Vá lá no travesseiro do seu marido, do seu filho, da sua filha, põe a sua mão lá. Senhor, a mesma virtude que estava lá, bota nesse travesseiro. Quando ele deitar, que o Senhor muda o coração dele, da mente dele. O Senhor converte, faz ele mudar de ideia. Você está entendendo? Você tem que ter fé. Eu cansei de fazer isso. Mas se você não faz nada aí, pega a mão que você botou, aí você vai lá na tua parede lá, no piso da tua casa, Senhor, eu estou abençoando aqui, para que em nome de Jesus esse piso venha sair, essa obra venha sair. Estão entendendo direitinho? Esse móvel meu aqui que não presta mais, isso aqui já era para ter trocado desde 1900 fraldinha. Deus, estou botando a virtude do Senhor, que em nome de Jesus estou profetizando, vai ter um móvel novo aqui no lugar. Gente, faz certo. Aquela dorzinha no corpo, às vezes quando aparece uma dorzinha naquele mesmo lugar, você manda embora, bota a sua mão ali. Senhor, agora, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, nunca mais esse mal voltou. Porque você tem que entender o seguinte, o que Deus faz tem garantia. Jesus não vai fazer nada mal feito, não, gente. Que papel, já fizeram um trabalho para você e que depois você teve que chamar a pessoa que deu problema tudo de novo? É chato? Você não fica chateado? Tu acha que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso. Se o Filho o libertou verdadeiramente, serei livre. Mas por que voltou? Porque você não está crendo que Jesus faz um negócio bem feito. Essa mulher, você nunca mais ouviu falar na Bíblia, e depois ela voltou sangrando tudo de novo. Você não ouviu ela falar isso? Não. Então você tem que crer. Tudo que você faz tem que ser por fé. E eu fui lá no Monte das Oliveiras, eu orei muito. Deus botar a virtude dele. Por quê? Porque eu estou lá em casa e isso aí tá não falei para você? Apertou na minha cabeça. Jesus, faz isso. Tá, então eu vou lá no monte e vou fazer. Então Deus, quando Ele manda fazer alguma coisa Ele quer operar. Não é eu não. Não é eu não. Se eu tocar na pastora, não. Eu sou apenas servo do Senhor, entendeu? Igual você. É o poder que estava naquela veste de Jesus que eu pedi para botar ali. Entendeu? Vamos repetir isso aqui, ó. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo já está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o que saía dele? Virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou na minha veste? Saiu o poder da minha veste. Saiu o poder dele. É esse mesmo poder que Deus colocou ali. Glória a Deus. Então, a mulher, e ele olhava em redor para ver o que eles fizeram. Então a mulher sabia, o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se dele e diante dele disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Eu pulei aqui, pessoal, nessa aqui não. Lá em cima aqui, lá no 31. E disseram, os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Vamos dar uma olhadinha, uma paradinha para você entender. Tinha uma multidão encostando em Jesus, encostando na veste de Jesus. Você não ouve falar que ninguém ali da multidão foi curado que encostou na veste, só aquela mulher. Mas por quê? Porque ela tocou nas vestes com fé. Que se você tocar
Sem fé, por tocar, não acontece nada. O pessoal vai encostando em Jesus, normal, vai. Precisa mais que aquela mulher aconteceu, porque ela tocou com fé. Então, tudo que a gente for fazer nessa vida, faça com fé. Sem duvidar, não é isso que ele está dizendo? Sem duvidar, porque o que duvida é como uma onda que é lançada de um lado para o outro, não consegue nada. Nada de Deus, é fazer crendo. Glória a Deus, tudo é possível que crê. Amém, pessoal? Então, já a gente vai para o caminho santo, você vai lá fazer com fé, né, o que Deus está falando, tocou lá na mente, vai para a sua casa, toca lá onde você tem que tocar, toca onde você quer que a sua vida muda. Ora a Deus e as coisas vão acontecer. Glória a Deus, pega ali, põe sua mãozinha, depois põe a mão lá naquela causa, na justiça, lá naquelas contas atrasadas que você tem para pagar, põe a sua mãozinha lá, entendeu? Que vai sair a virtude de Deus, que você segurou ali, vai sair na sua mão, então você vai fazer dela agora o que você quiser. Coloca lá no seu cabelo, na sua saúde, entendeu? É isso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem botei lá na agenda, pedindo a ajuda do pessoal, quem pudesse ajudar na lâmpada, né? Que a gente estava precisando de 3 lâmpadas para estar aqui, porque estava muito escuro. Aí, graças a Deus, Deus me levantou lá, um pessoal abençoado lá, e aí inteirou e a gente já conseguiu comprar a lâmpada para chegar, agora sábado. Aí agora nós estamos precisando da ajuda dos irmãos, quem puder comprar sozinho, quem puder inteirar para comprar, que também não é tão caro assim. Nós estamos precisando de um suporte de caixa de som, um suporte de parede. Aqui a gente está tentando botar um suporte embaixo, mas não dá, porque nós profetizamos em nome de Jesus que não terá mais enchente nesse bairro, nós estamos orando para isso. Mas ali embaixo não dá, porque a caixa é pesada, tinha que ficar tirando a caixa, botando caixa, tirando a caixa. Aí choveu, tinha que tirar a caixa. Então, aqui é melhor que as coisas sejam no alto, entendeu? O suporte é para botar ela lá no alto, na parede, que ali ela não vai precisar ficar tirando, botando. Ela vai ficar presa lá e fixo, entendeu? Então, nós estamos precisando desse suporte, nós não temos esse suporte. Suporte que prende lá. Aí o pessoal, pastor, eu quero ver se eu consigo comprar um suporte, a gente tem que ver o modelo da caixa, que não é essa caixa, é a outra que está no escritório. Depois tu tira para mim a foto, tem que ver o modelo dela para comprar o suporte do modelo dela correto. Que ali embaixo daquela caixa de som, embaixo dela, ela tem um buraco. Ela tem um buraco desse tamanho, a caixa de som. O suporte é um ferro que encaixa dentro daquele buraco. O ferro fica assim, o suporte vai encaixar assim, ela vai ficar no alto, entendeu? Então, aquele buraco ali tem a medida, tem que ter o nome da caixa, porque tem a medida certa do buraco e o tamanho pelo tamanho da caixa. Se a caixa é pequenininha, o ferrinho é desse tamanho. Quanto maior a caixa, maior o ferro, para segurar bem ela. Então, tem que comprar pelo modelo. A gente vai tirar o nome do modelo aí, eu vou botar lá na agenda. Então, quem puder ajudar a inteirar, eu vi lá, não parece ser até, lá no Mercado Livre tem não sei do modelo dessa caixa, mas estava por cerca de uns 60 e pouco, R$78, R$80 por aí, esse suporte. Entendeu? Então, a gente está precisando, pastor, eu não posso ajudar ninguém, então ajude em oração, pessoal. Gente, se a gente não fizer nada para o reino de Deus, chegar lá em cima, você vai chegar lá no livro da vida, vamos ver o que é sua obra, nada. Quantas almas ganhou? Nada. Quantas pessoas levou para o reino de Deus? Também nada. O que você fez para a obra de Deus? Também nada. Aí é complicado, pessoal. A gente não pode pensar só aqui embaixo, a gente tem que pensar na obra de Deus. Glória a Deus. Então, eu não estou em condições de ajudar, então pelo menos ora para que Deus levante pessoas que tenham condições para nos dar assistência. Nós estamos precisando fazer uma obra de urgência lá em cima, uma cobertura para acabar esses vazamentos, para vazar na igreja toda.
Entendeu? Nós estamos precisando fazer uma obra lá em cima. E essa cobertura lá em cima não é baratinho, pessoal. Não é, vai ter que fazer uma cobertura. Vai ter que fazer a estrutura toda de ferragem, depois cobrir todinho com essas telhas aí. E olha o tamanho disso aqui. Tá vendo o tamanho disso aqui? O tamanho disso aqui vai ser o tamanho da cobertura lá em cima. Tá vendo? Essa cobertura vai ter que ser grande para cobrir isso aqui tudo. Então isso é uma obra grande, não é uma obra pequenininha. E para isso, fora a mão de obra, o material, a mão de obra. E a gente estamos orando. Pastor, eu não estou em condição de ajudar nessa obra lá em cima. Ora a Deus, pessoal, para Deus levantar pessoas que tenham condições para nos ajudar. Porque a gente temos que cuidar do templo de Deus. Porque isso aqui é a casa dele, onde a gente ouve a palavra. A gente simplesmente, tudo nessa vida não é só você usar e não cuidar, senão vai embora, irmão. Até você. Você trabalha, faz isso, faz aquilo, mas você não toma uma vitamina, você não se alimenta. Se você não cuidar, irmão, já era. Entendeu? A mesma coisa isso aqui é uma estrutura, está vazando, aí a água estraga. Se a gente não cuidar, como é que vai ser? Como vai ser daqui a alguns anos para pregar o evangelho aqui? Você está entendendo? Então a gente tem que manter, tem que zelar. E sozinho, pastor, eu não consigo fazer sozinho, eu não tenho um recurso meu particular para fazer essa obra sozinho. Eu preciso que Jesus levante pessoas para ajudar. Entendeu? Então, vamos orar. Você quando estiver na sua casa, não esquece de orar por essas coisas não, gente. Orar pelos pastores, pelas pastoras que estão na linha de frente, de batalha. Coisa pesada que a gente ora. O bichinho vive tentando calar a boca lá. Um montão de pastores já parou de pregar, pastoras que já parou de pregar, já largaram o ministério por aí, outro lugar. Então, um montão de pastores, tem muitos pastores que já fez isso. Eu conheço, um montão de pastores já parou de pregar, não prega mais. Vou arrumar um emprego na minha vida. Quer dizer, o demônio já conseguiu calar um montão. Sabe o que é isso também? É falta também de oração da igreja. A igreja tem que orar. A Bíblia diz: o Moisés, o povo vencer, ou ele precisava ficar com o braço estendido. Só que Moisés levantava o braço, o povo vencia. Moisés abaixava, o povo perdia. Aí ele teve que ficar com o braço levantado até o povo vencer. Só que o braço dele começou a cansar. Se ele arriasse, o povo ia perder. Aí o que Moisés precisou? Precisou de pessoas para segurar o braço dele. Se ele arriasse, já era, o povo ia perder. Então, quer dizer, o povo estava precisando de Moisés, que mantesse o braço erguido. E o Moisés precisou do povo para ajudar a segurar o braço. Então, o povo precisa das orações dos pastores. E os pastores precisam da oração do povo. Funciona desse jeito. Aí a pessoa não ora. Entendeu? E daqui a pouco, não. Como é que a obra vai andar desse jeito? Tem que ter oração. Glória a Deus, tem que ter jejum. O pessoal que jejum aí. Não, vou fazer um jejum lá pela minha igreja, pelo meu pastor. Em nome de Jesus, Deus levantar pessoas lá para ajudar a igreja para frente, ganhar alma para o povo, fortalecer lá meu pastor, minha pastora, para que ele venha ser usado por Deus. E também manter, né? Livrar de todo mal, porque tem que orar, irmão. Todos nós precisamos da proteção de Deus. Glória a Deus, é um orando pelo outro. Então a gente está com essa obra lá em cima, estamos orando a Deus para Deus mandar recursos, condições financeiras, pessoas para ajudar. Os irmãos estão dispostos a ajudar. Então falou, pastor, vamos fazer um orçamento aí, nem que cada um vai comprando uma telha, cada um compra uma barra, vamos juntando aí para ver o que a gente vai fazer, entendeu? Então vamos orar para que em nome de Jesus essa obra saia. Eu, em nome de Jesus, eu já estou orando, estou profetizando em nome de Jesus que vai sair. Glória a Deus, eu estou profetizando na minha vida, na minha família, nesse ministério, na vida de cada um de vocês, na vida de todos vocês, que em nome de Jesus, que nós
Deus vai prover. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E por falar nisso, vamos fazer agora uma oração antes de fazer tudo de errado que nós falamos? Vamos lá. Vamos lá. Oi? Não, eu vou daqui a pouco para você. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os olhos com o nome de Jesus. Fala, vocês vão repetir assim. Eu vou começar a oração, depois vocês vão repetir junto comigo, tá? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra tão especial que o Senhor nos deu nessa manhã. E em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e somos dependentes de Ti. E essas pessoas que vieram aqui, Pai, eles vieram buscar no Senhor a Sua presença, eles vieram porque Te amam, eles vieram porque precisam do Senhor. E vieram também, Jesus, porque eles confiam no Senhor. E o Senhor disse que aquele que confia no Senhor não será confundido. Então, que essas pessoas não sejam confundidas. Que o Senhor venha tirar aí toda amarração, toda demora, todo impedimento que está tentando impedir o agir do Senhor. Não tem como. O Senhor falou, agindo, eu quem impedirá? Que o Senhor venha tirar, Pai, da vida dessas pessoas todo impedimento, que o milagre delas venha acontecer. E nós, Pai, estamos pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos cercar de todo jeito para não haver um impedimento. Por isso, nós vamos tirar tudo que possa impedir agora. E em nome de Jesus, nós oramos assim. Aí você diga junto comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, te pedir o Seu perdão por todo o pecado que eu cometi, por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos conscientes e inconscientemente. Peço, Senhor Deus, que perdoe todos que pecaram contra mim. Eu também estou perdoando e abençoando. E nós retiramos no mundo espiritual todas as palavras erradas que nós falamos, desde quando nascemos até hoje. Tudo que falamos o contrário da Sua palavra, tudo que falamos que foi uma maldição, estamos desfazendo agora, em nome de Jesus. E estamos profetizando que em nome de Jesus, os nossos milagres vão acontecer. As nossas orações serão respondidas em nome de Jesus. E paralisamos a ação de Satanás, aonde eu ordeno que saia agora da minha vida, da minha prosperidade, da minha saúde, da minha fé, da minha família,
Vai embora. Sai. Em nome de Jesus. E não volta mais. Agora eu vou orar, pessoal. Deus, em nome de Jesus, foi descrito agora, Pai. Tudo. Ele me cantará, agora o caminho está livre. Não tem mais nada que possa impedir a oração dessa pessoa. Pai, envia agora os seus anjos naquela causa que eles têm orado, Pai. Tira toda armadilha, toda dificuldade, todo impedimento do diabo. E que em nome de Jesus a bênção dessa pessoa venha acontecer. Que ela venha ter resposta da oração. E eu paraliso a ação de Satanás, exigindo que pegue agora tudo que é Deus. Sai do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Solta a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, sai aonde você estava agindo, você está sendo expulso agora, vai embora. Você não pode mais impedir o milagre dessa pessoa. Eu expulso vocês em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agora glorifique o seu nome na vida dessas pessoas. Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, essas pessoas dos cadernos de oração, das listas de oração, das fotografias. Pai, pure o seu poder, sua virtude, e que em nome de Jesus, toda pessoa que usar seja liberta, seja curada, seja salva. Peça em nome de Jesus, o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, que são entregues no seu altar, e até essas pessoas que têm ajudado aqui na obra de Deus, colaborado, tudo, tem ofertado aí um sabonete, um copo, seja lá o que foi, tudo. Aqueles que não estão ofertando, Pai, mas eles estão orando, não tem que ofertar, mas oferta, a oração é uma oferta agradável a Ti. E oram pela gente, que todos eles sejam abençoados em nome de Jesus. E os que estão em casa também, em nome de Jesus. Amém? E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Espera aí que eu já vou descer aí para ungir vocês, tá? Vocês tocar ali e acabar de completar de vez a obra de Deus. Agora, pessoal, presta bem atenção. A gente não está aqui fazendo uma coisa aqui diante de Deus. A gente está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não está fazendo uma coisa aqui diante de Deus de brincadeira. Até Ele vai falar, vocês estão brincando comigo. Isso que nós fizemos aqui é sério. Você tem que sair daqui. Lembra o que eu falei para você? Que você tinha que sair daqui com duas coisas. Qual é das duas coisas que eu falei? E foi, então, não foi nada disso. Tá vendo como é que é? Eu já estou mudando o troço aí. Já esqueceram? Jesus, eu vou fazer uma oração com vocês. Sério, Pai, eu em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire todo esquecimento da mente dessas pessoas, Pai, que eles tenham maior facilidade de guardar o que o Senhor fala, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Foi repreendido o espírito do esquecimento. Duas coisas que eu falei que a gente tinha que fazer hoje quando a gente saísse daqui. O que era? Como é que vocês vão fazer se vocês já esqueceram, pessoal? Tá vendo? É assim que se perde a bênção. É assim que se perde a bênção. Como é que você vai fazer se você já esqueceu? Não sabe o que é? É isso aí. Porque a gente acabou de desfazer tudo que foi falado errado. Se você sair daqui e começar a falar errado tudo de novo, você vai trazer o troço, tudo. É a mesma coisa que você jogar um lixo fora, depois você vai lá, cata o lixo tudo de novo e leva para dentro de casa. Ué, você já tinha jogado fora, por que você não deixou aquilo para lá? Então você já falou, você já cancelou tudo que foi falado errado. Teu caminho está limpo agora diante de Deus, não tem mais impedimento. Aí você sai daqui, vigia para você não falar errado de novo.
O bichinho vai querer te provocar para você falar errado, você não fala. E qual é a outra coisa que eu falei? Que o que a gente orou aqui, você tem que ficar crendo. Para com esse negócio de dúvida. Pede a Deus, Deus tire do meu coração. Não posso ficar olhando o Bernardo como eu olhava, que ele era rebelde. Agora ele não é mais rebelde, agora ele é convertido. Você tem que olhar diferente as coisas. Eu oro pela prosperidade, mas eu só vejo a miséria. Eu oro pela libertação, mas eu só vejo a prisão. Então, quer dizer, eu estou orando por uma coisa, estou esperando outra. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que esperar receber o que eu pedi. Glória a Deus. Você vai, por exemplo, você compra aí no iFood aí uma pizza. Você está esperando receber o quê? Agora tu compra uma pizza, aí vai vir uma coxinha. Não vai vir uma coxinha, você comprou pizza. Aí o cara vai te entregar uma pizza, o que é isso? Eu queria coxinha. A senhora pediu pizza. Vai vir o que você pediu. Então, Deus, vai vir o que você pediu. Glória a Deus. Creia nisso de todo o seu coração. Poxa, a mulher passou no caminho santo, ela disse, pastor, eu estava orando no caminho santo, eu criei de todo o meu coração, o câncer sumiu. Você está entendendo? Eu cheguei em casa, bebi a água. Tudo é possível que crê. Você tem que crer. Glória a Deus. Amém? Então, tomara, Deus, que você não se esqueça das duas coisas. Não é chegar em casa da ela, tinha dito duas coisas. Não é isso. E a outra é o quê? Não, pronto, esqueceu. Amém? Deus abençoe, então, a todos. Espera aí, pessoal. Deus abençoe a todo o pessoal aí do Face, do WhatsApp. Não. Do Face, do YouTube, porque às vezes quando eu prego também no WhatsApp. Deus abençoe a todos aí, tá? Deus abençoe, mãe, a paz. Ela está me dando um abraço aqui.